Olá, que bom estar com você novamente. A minha oração é que o Senhor inunde o seu lar com muito amor, abençoando você e sua família. Quero avisar que amanhã, às 19h30, estarei na sala de reflexão. Você já sabe como funciona. Eu abrirei a sala e colocarei nos 2 grupos do WhatsApp da igreja o endereço para que você entre e nós possamos conversar sobre as 2 mensagens de hoje, a dessa manhã e a de mais tarde, onde estaremos juntos na nossa sede às 17 horas. Estaremos ao vivo pelo nosso canal do Facebook. Então você já sabe, se você não puder ir, pode acessar nosso canal e estaremos juntos para continuarmos estudando o que nós começaremos agora pela manhã. Eu estou falando sobre como nós podemos ter um bom ano, ou seja, estamos falando de um bom ano de 2021. Oramos para que o Senhor abençoe nosso país, que a vacina contra a Covid-19 venha logo e que nós estejamos em breve livres desse mal. Então, estou falando sobre como termos um bom ano. Na semana passada, eu falei sobre vivendo conforme a vontade de Deus. Então, vimos assuma a pessoa do auxiliar. O auxiliar é o Espírito Santo. Vimos que o auxiliar é a pessoa que revela o que Deus quer para nós. E vimos que ele não está ao meu serviço, ele não está ao nosso serviço, ele é o coordenador do corpo de Cristo. Eu quero continuar hoje fazendo um convite a você para que você vivencie um ano de graça e liberdade. Hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nos versos 1 a 4, caminharemos nesse capítulo. Agora pela manhã falaremos um pouco sobre, mesclaremos com Romanos capítulo 8, mas veremos capítulo 5 de Gálatas. Vamos ler 1 a 4. Diz assim o apóstolo Paulo: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. A gente tem falado um pouco sobre isso. O contexto é de algumas pessoas, lideranças da igreja, né, que eram judeus, eles exigem que os membros convertidos da igreja de Cristo sejam circuncidados. E o apóstolo Paulo combate diretamente isso. Então, eu quero já iniciar trazendo alguns ensinamentos que o texto nos traz. Primeiro, é o Espírito Santo como auxiliar que nos ajuda enquanto aguardamos o que esperamos. Veja o verso 5, Gálatas 5, verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. É mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a esperança. Nesse caso, a esperança que vem no aguardo é a justiça. Que justiça é essa, Emilson? O apóstolo Paulo está falando da ressurreição. O apóstolo Paulo está falando de uma igreja ressurreta para Cristo Jesus. Enquanto esse momento não chega, o Espírito Santo nos auxilia a viver o presente. Veja Romanos capítulo 8, nos versos 15 a 17. Romanos 8, 15 a 17. O apóstolo Paulo diz assim:
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Perceba que Deus nos concede o espírito da liberdade, o espírito que testemunha a nossa filiação diante do Pai. É o espírito que testifica com meu espírito que eu sou dele. Agora perceba também que há uma condição, né, e aqui é identificado aquele que realmente é percebido como filho de Deus. O apóstolo Paulo diz que se participarmos dos seus sofrimentos, participamos da sua glória. Ou participaremos, né? Nesse sentido, futuro, quero destacar que a questão de ser testificado com o Filho de Deus testifica também com aquele que participa dos sofrimentos de Cristo. Temos falado sobre isso. Se você ler um pouquinho mais abaixo, Romanos 8, 23 a 27, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 8, 23 a 27, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja que o apóstolo Paulo aqui fala sobre essa esperança que nós vimos nos versos anteriores, essa esperança que é esperar, que o apóstolo Paulo percebe ansiosamente, né? Que é a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, a ressurreição. Nesse sentido, nós continuamos orando e intercedendo através do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar, ele ajuda em nossas fraquezas e nos ajuda em oração. Ele intercede por nós diante do Pai. E tudo o que ele quer para nós é exatamente o que Deus quer, porque o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus para nós. É assim que o apóstolo Paulo fala. Então, nesse sentido, a esperança da justiça é a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Enquanto isso, o Espírito Santo vai nos ajudando no dia que chamamos de hoje. Romanos capítulo 8, no verso 34, você desce um pouquinho, Romanos 8, 34, quando o apóstolo Paulo está falando sobre os escolhidos de Deus, né? Ele diz assim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Perceba que o apóstolo Paulo fala aqui que é o próprio Cristo que intercede por nós. A gente viu a semana passada que o Espírito Santo recebe também o título de o Espírito de Cristo. Então ele nos ajuda no dia chamado hoje, enquanto aguardamos o que esperamos, a redenção. Irmãos, precisamos entender isso,
para que entendamos o que Deus quer para nós, porque o Espírito de Deus só intercede por nós naquilo que é vontade de Deus para nós. Agora perceba no verso 6, isso nos traz um segundo ensinamento. Veja que o apóstolo Paulo fala em Romanos, aliás, a gente está em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, no verso 6. Ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que ele está dizendo aqui é que não adianta seguir os ensinamentos ou as ordenanças da lei se não exerce fé que atua pelo amor. Então, o que o texto nos ensina também? Que a fé é a expressão do amor. Vou repetir. A fé é a expressão do amor. Quando a gente fala de fidelidade, ou quando a gente fala de fé, fala de fidelidade ao Senhor. Veja os versos 5 a 9 de Gálatas 3. Gálatas 3, 5 a 9. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que dá ao seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, pela fé anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio da fé ou por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Eu entendo que essa promessa aqui, ela é para nós também. Quando Deus diz para Abraão que, olhando para o povo de Israel, todas as nações serão abençoadas, ou através da família de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Eu entendo que essa é a promessa para a igreja também. Quando a gente olha para João 17, na chamada oração sacerdotal, a gente vai perceber isso. Jesus Cristo diz que seremos conhecidos pelo amor. Então, nesse sentido, por meio de nós, todas as nações serão abençoadas. E perceba o quanto o apóstolo Paulo aqui fala da fé. Fala de alguém que amou o mandato de Deus e deixou toda a sua família e saiu para uma terra desconhecida com a promessa apenas de ter uma família que abençoaria o restante das nações. Nesse sentido, é a fé, mas a fé é a fé que pratica o amor. Em Gálatas 3, nos versos 26 a 27, descendo um pouquinho, Gálatas 3, 26 a 27, o apóstolo Paulo diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Precisamos pôr em prática isso. A fé é expressão de amor. Quando me ponho para ser fiel ao meu Senhor, é porque eu o amo. Eu não faço as coisas a que Ele me ordena, eu não pratico o que Ele me ordena porque eu quero barganhar com Ele, porque eu quero conseguir coisas, eu faço porque eu o amo. A fidelidade ao Senhor, ela tem que ser por amor. É assim que a palavra de Deus funciona, né? Gálatas capítulo 2, nos versos 20 a 21, o apóstolo Paulo faz uma profissão de fé tremenda. Gálatas 2, 20 e 21, ele diz: fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Perceba que o apóstolo Paulo declara claramente que Cristo o amou e por isso se entregou por ele. Meio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E nesse entregar-se de Paulo, é profissão de fé de Paulo. Né? Viver na entrega de si a Cristo é a profissão de fé. A fé exatamente é a expressão do amor. A gente vai aprofundar isso um pouco mais nas semanas seguintes. Colossenses capítulo 1, nos versos 3 a 6. Colossenses 1, 3 a 6. O apóstolo Paulo ora praticamente. Diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Percebam, a fé andando junto com o amor. Pois causa da esperança, ou por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Aí você perceba, fé, esperança e amor. Colossenses confirmando Gálatas. O discurso é o mesmo do apóstolo Paulo. Fé, esperança e amor. Vou repetir: fé, esperança e amor. Nesse sentido, é muito claro para mim que a fé é a expressão do amor. O Senhor me amou de tal maneira que entregou seu Filho e por isso eu me entrego por ele. Eu o amo porque ele me amou primeiro. O meu amor é resultado do amor dele em mim e por isso eu eu me derramo exercendo fidelidade em relação a Deus. Esse texto de Colossenses, que confirma com o texto de Gálatas, caminha com 1 Tessalonicenses capítulo 1, no verso 3. 1 Tessalonicenses 1, 3, quando o apóstolo Paulo diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor, esperança. É assim que caminha a palavra. No Novo Testamento, é assim que caminha o Evangelho. Fé, esperança e amor. Nesse caminhar, algumas dificuldades, algumas incertezas, não sabemos orar, de vez em quando temos medo, e aí nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Agora perceba, vimos a semana passada, temos visto isso. O Espírito Santo, ele não está a nosso serviço. Ele não faz o que queremos, mas a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é que nós caminhemos juntos. Quando eu falo de nós, falo do corpo de Cristo, com fé, esperança e no amor. De que texto você lembra quando eu falo sobre fé, esperança e amor? A repetição é proposital.
1 Coríntios capítulo 13, no verso 13. 1 Coríntios 13, no verso 13. Então veja, Gálatas, Colossenses, 1 Tessalonicenses e agora aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no verso 13, quando o apóstolo Paulo está falando dos dons. Ele diz assim: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O convite é para que você vivencie um ano de graça e liberdade. Como é que eu posso viver essa liberdade, meus? Fé, esperança e amor. Quando você vive fé, esperança e amor, você vive graça. Você está vivendo a graça de Deus em você. Nós daremos continuidade mais tarde falando sobre isso. Eu quero concluir, porque a gente está falando de liberdade. E, por incrível que pareça, eu conheço poucos que professam a palavra de Deus que se sentem livres realmente. Poucos. Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de fé, de esperança e de amor. João, capítulo 8, no verso 36, dando continuidade ao pensamento do verso 32, João 8, 36, essa é a fala de Jesus Cristo. Jesus diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente ou de fato serão livres. A minha oração nesse momento é para que entendamos aquilo que o texto bíblico diz. Ser livre não é apenas levantar a mão, não é aceitar um convite de ir lá para frente. Ser livre não é ser impelido emocionalmente a estar lá na frente. Ser livre não é ser impulsionado por alguém como um convite na hora. Você quer ir? Ser livre é experimentar viver essa esperança com fé e amor. Ser livre é entender que porque Cristo se entregou por mim, eu fui inundado pelo amor dele. Ser livre é entender que esse amor me impulsiona a inundar corações próximos ao meu. Ser livre é entender que como fui salvo em Jesus, que eu fui restaurado em Jesus. Ser livre é entender que a partir do momento que eu me fui composto ou fui o Senhor me colocou como cordeiro de Cristo, amar esse momento de tal forma que eu me derramo diante do Senhor em prol dos outros ou de outros. Ser livre é expressar minha fé amando. Ser livre é entender que o perdão de Deus derramado em mim é para que eu derrame o perdão em outras pessoas ou na vida de outras pessoas. Ser livre é vivenciar perdão de tal forma que a fidelidade ao Senhor é praticada em meu coração. Então, meu convite para você hoje é para que você venha vivenciar neste ano
graça e liberdade. Entendendo claramente que o Espírito Santo lhe ajudará no dia chamado hoje, nos momentos difíceis, ensinando você a orar, declarando para você, testificando no seu espírito que você é filho, que você é filha de Deus, deixando claro para você que você é filho, que você é filha de Deus, se participar dos sofrimentos de Jesus Cristo, para que com Ele esteja na glória também. Viver graça, vivenciar graça e liberdade, é entender que fé é expressão do amor de Deus em sua vida. Viver essa esperança com fé e amor, mas entendendo claramente também que o mais importante entre fé, esperança e amor é o amor. É o instrumento de restauração de Deus para esse mundo tão precisado, tão perdido, tão angustiado, tão depressivo, que está morto no mal. É o amor de Deus em você, porque é assim que o Senhor diz: a esperança da glória de Cristo está em você. Vamos orar? Porque Cristo em você, a esperança da glória. Deus, quero te agradecer por esse momento, porque o Senhor traz para nós ensinamentos lindos, ensinamentos fortes, ensinamentos que geram restauração. A minha oração é que nós entendamos que é o Espírito Santo quem nos auxilia em momentos difíceis no dia chamado hoje, aqui e agora. É Ele quem me ensina a orar, é Ele que testifica com o meu espírito que eu sou dele, é Ele que intercede por mim diante do Senhor, é Ele que me mostra aonde caminhar, é Ele que claramente me lembra das coisas do Senhor. Ele deixa claro para mim também que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e, portanto, é a vontade do Senhor que eu tenho que praticar. A minha oração é que entendamos que viver essa liberdade na graça do Senhor é entender que a fé é a expressão do amor. Fé com esperança e amor. Vivenciar, Senhor, esse momento, entendendo claramente que nós olhamos para o futuro. E como o apóstolo Paulo relata em Efésios, em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13, o mais importante é o amor. Que vivamos o amor derramado nos nossos corações. Quero pedir pelo nosso país, Senhor. Quero pedir por Manaus, pelo Amazonas, que vive uma crise terrível, por pessoas que agonizam com falta de oxigênio. Quero pedir pelos estados do nosso país que estão sofrendo problemas graves por causa da Covid-19, pelos profissionais de saúde que estão extasiados, Senhor, no sentido de cansados, estão cansados, estafados. A minha oração é que o Senhor renove suas forças, coloque o seu amor cada vez mais nos seus corações e que suas mentes estejam com mais necessitado, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor continue falando aos corações, porque assim eu sei que está, falando aos corações e mentes dos políticos desse país, para que eles entendam a vontade do Senhor.
A minha oração é que a Igreja de Deus entenda a sua função, a sua missão aqui na Terra, na expressão de fé, esperança e amor. Enfim, Deus, tão falado que o teu amor, a tua graça e a tua unção estejam em todos os lares que essa palavra atingir, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que você possa praticar a sua vida com Cristo, esperando a justiça do Senhor, a sua ressurreição, entendendo claramente que aqueles que ressuscitarão são aqueles que entenderão que é o sofrimento, o complemento dos sofrimentos de Cristo que o farão participar da sua glória, porque coloca assim o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável por amor ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti e tua família. Deus te abençoe.